Educação, saúde e religião. É dia de passar por mais um dos Jardins de Marau para conhecer um loteamento com uma origem mista e uma imensa diversidade de serviços. Eu sou João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é no bairro Jardim do Sol. Apesar da popularidade do Jardim do Sol, o loteamento surgiu em 1983, após a fundação do pioneiro da região, o Jardim das Palmeiras. O primeiro núcleo residencial se originou aqui entre as ruas José Primo Bernardi, Padre Exupério, Alves Tramontina e José Coldebella. É o Conjunto Habitacional Popular 44, que na época foi construído em parceria com a prefeitura. Ao todo, as casas foram concentradas em 44 lotes, que serviram de segurança para uma boa parte da população. Nós pagávamos aluguel lá em Vila Rio. Daí, depois de tanto lidar, conseguimos comprar a casinha aqui. Compramos aqui. Mas daí sempre pagando. A gente deu uma boa entrada da casa e daí depois a gente pagava por mês. Maria Valhati Gamba mora há 39 anos no bairro. Ela quem detalhou a nossa reportagem como funcionou o loteamento da primeira porção do Jardim do Sol. Eles iam que era uma cooperativa, mas foi com a prefeitura também. Daí já estava a casa pronta, né? Essas, umas 8 ou 10 que tem na beirada ali, foi aquela época. E era muito difícil para conseguir uma casa naquela época, muito difícil. Nós íamos morar aqui, tinha só a parte da casa ali, tinha 2 quartos e a cozinha e o banheirinho só. Daí fomos emendando. Ela lembra que a dinâmica do bairro era bem diferente, em especial o acesso à região central da cidade. A gente passava ali na Pai, daí a gente descia na Bento, ou aqui pro lado do Bindamé era só mato. Aqui nas casas, aqui de cima também era só roça, tinha os terrenos vazios, daí depois aí esse terreno aqui de cima era dos donos de Vila Maria, daí construíram o posto de saúde, lazer e convivência. Tinha bem poucos moradores aqui quando nós viemos, bem pouquinhos. Ainda tem alguma família por aí, mas tem uns que já faleceram, né? O bairro não tinha escola, não tinha igreja, era pouca coisa que tinha aqui, muito pouco. Daí agora tem colégio, tem creche. Apesar da formação mais retangular do Conjunto Habitacional Popular 44, o bairro Jardim do Sol tem um formato bem mais curioso. Além da Avenida João Pósser e da Via Perimetral, a fronteira do loteamento com o vizinho Jardim das Palmeiras se dá em uma linha irregular, que corta os quarteirões sem acompanhar a maior parte das ruas. O principal ponto de referência da divisão é a metade da rua José Primo Bernardi, junto à quadra da EMEI Pedro Rigo. A gente não participou, né, dela como ensino fundamental. Mas ela era uma escola muito grande aqui, muito forte aqui no bairro do Jardim do Sol, né? Então, quando ela fez essa transição, eles desceram e foram para Frei Wilson. E aí aqui se instalou a EMEI Pedro Rigo com crianças de 0 a 6 anos. Essa transição se deu em agosto, por aí, de 2016. E a gente assumiu, então, no início de 2017. Então, bem a transição a gente não pegou. A gente já iniciou em janeiro de 2017, com atendimento de férias, né, que foi aquele ano. Primeiro ano nosso, o primeiro ano nosso que a gente iniciou neste momento. Com a mudança, os alunos da antiga escola de ensino fundamental foram transferidos para a escola Frei Wilson João. Mesmo assim, o número de alunos da EMEI subiu para cerca de 260 crianças. E cresceu também bastante, né, a nossa escola, porque nós acolhemos a antiga EMEI Tio Luiz, que os alunos da EMEI vieram todos para Pedro Rico.
Então deu um aumento assim bastante das crianças, né? Então a gente acolhe, na verdade, todos os alunos da EMEI Pedro Rigo, mais os da EMEI Tio Luiz. O maior tamanho teve outra consequência, uma maior adesão nos eventos da escola. O primeiro grande deles, então, é a Festa da Família, que este ano aconteceu no Sentinelas do Pago, em maio, né? Em maio. A gente, quase 1.000 pessoas, né, no Não CTG. Colocamos mais porque não tinha como mais colocar na última mais semana, pessoas. Não podemos mais vender ingressos. E conta com a apresentação das crianças, né? E como era em maio, era mês das mães, assim, foram as famílias inteiras, né? Assim, foi muito bonito, assim, foi muito bonito mesmo. Foi um engajamento tanto da equipe como da família e da comunidade também. E o próximo já está agendado também, só que agora vai ser no Parque dos Motoristas, por essa função, né? Em função da quantidade, pelo local tal ser maior. A EMEI Pedro Rigo conta com uma estrutura de 11 salas de aula, 3 parquinhos, sala de professores e sala da coordenação distribuídos em 2 andares. A escola originalmente ainda contava com um ginásio, que acabou sem utilidade para a educação infantil. Mas ele ganhou outro destino com as atividades do Centro de Formação de Atletas. O clube foi fundado em maio de 2017. A ideia principal era ele jogar na profissional. Que em 2017 ele participou do campeonato estadual, foi campeão, né, nesse ano. Daí em 2018 e 2019 participou da Superliga B a nível nacional. Então em 2018 também a gente começou com as atividades de escolinha de base. A gente começou os treinos lá no ginásio no municipal. Daí, como a gente precisava de mais horários para as outras turmas, enfim, a escola foi crescendo, acabou que a gente precisou de um outro ginásio, então a prefeitura cedeu aqui na Pedro para a gente poder realizar os treinos. Ao todo, são 8 categorias para diferentes idades, que cobrem dos pequenos aos adultos. Tudo, claro, ministrado por treinadores do vôlei. A gente trabalha todos os fundamentos, né, do voleibol. A maioria das turmas treinam 2 vezes por semana, né? Então a gente treina muito a parte técnica ali, manchete, toque, saque, bloqueio, ataque, né? O objetivo maior nosso é tentar moldar as crianças dentro do voleibol para a gente partir para a parte da competição, né? Hoje a gente tem em torno de quase 400 alunos, né? Temos 3 núcleos, né? Um núcleo no Cristo Rei, um na Afonso Volpato e um na Higino. E mais a nossa sede principal, que é aqui no ginásio da Pedro Rigo, né? Então hoje a gente tem várias turmas, nós começamos a atender na segunda de tarde e vamos até o sábado de noite. Todos os dias uma turma atrás da outra. E as turmas, todas elas estão com um número em torno de 20 alunos, mais ou menos, e toda semana nós temos alunos novos entrando no projeto para participar e vindo aprender a jogar voleibol com nós aí. E olha, o pessoal joga bem. Quando a gente começou a treinar o 5-1, que é a rotação, daí eu já comecei de levantadora. Mas, na verdade, desde lá do início, eu sempre gostei de levantadora. No campeonato, a melhor sensação é, tipo assim, aquela rivalidade. Mas, por fora das quadras, é bom que a gente faz bastante amizades. E jogando, tipo, nos treinos, é muito bom. A melhor coisa que tem é vir, tipo, num dia que tu tá mal e poder jogar e descontar tudo nos treinos. E a Yara já ganhou alguns prêmios. Eu já ganhei de melhor levantadora no último que passou. E, nossa, já participei de bastantes, acho que uns 13, 14, por aí. Aqui nas proximidades da EMEI Pedro Rigo está uma das unidades de saúde básica mais tradicionais do município. Popularmente conhecida como ESF Jardim do Sol, ela possui um outro nome oficial. Esse terreno ele foi doado por uma família, pela família Rigo, aqui de Marau.
Então, a prefeitura acabou construindo, né, esse espaço e depois foi nominado o espaço, enfim, como Maria Brancher Rigo, que é o nome, né, de uma pessoa da família deles, né, de uma matriarca, digamos, né, que acabaram colocando o nome nessa estrutura total. Fala-se por aí que, em virtude de ser um nome, digamos, mais difícil de lembrar, enfim, mais comprido, digamos assim, começaram a nominar como ESF depois, né, ou PSF Jardim do Sol, e ficou com o nome do bairro, digamos, da localização principal aqui, né. Então, por isso que ele já vinha o PSF Jardim do Sol e depois o ESF Jardim do Sol. Mas, oficialmente, seria Maria Brancher Rigo. O espaço foi uma das primeiras unidades básicas de saúde do município. Ele foi inaugurado, pelo que a gente sabe, em agosto de 2003. Então, sim, foi um dos primeiros, segundo, terceiro, enfim, mas dos primeiros postos de saúde que foram inaugurados aqui em Marau, que antigamente eram chamados de PSF, Programa de Saúde da Família. Depois ele passou a ser nominado, enfim, como Estratégia Saúde da Família. Mas naquela época, sim, era PSF ainda. Então, foi, enfim, um grupo de médicos que juntamente com o pessoal da coordenação e secretaria, iniciaram, né, estes postos, esses atendimentos em pontos específicos, mas, claro, mais, digamos, distantes um pouco cada um deles, né, da cidade. Então, que tinha o Centro Social Urbano, se não me engano, que era um dos primeiros, enfim, também. Então, enfim, pontos mais distantes, e o nosso foi, sim, um dos primeiros, desde lá de 2013, então. E é o motivo para a ESF dividir espaço com o Centro de Convivência do Idoso. O que era o objetivo inicial? Fazer esse acompanhamento, enfim, um espaço para idosos. Mas, em virtude da necessidade, enfim, pela localização aqui, que ainda não tinha unidade de saúde aqui para essa região, enfim, né, do município, então eles pensaram em utilizar um espaço para a saúde, né, para o posto de saúde, e deixar o restante, digamos, e a metade dele, né, enfim, para essa parte de idosos, que hoje, então, aqui do lado, a gente tem o Centro de Convivência do Idoso, né. O CCI Maria Brancher Rigo atende a população acima dos 60 anos, com oficinas no turno da tarde, entre a 1h30 e as 4 horas. As atividades incluem ginástica, alfabetização, inclusão digital e artesanato, além do grupo de conversa para idosos. E quem participa, elogia. Ai, muito bom. Mas tem atividade a semana inteira, se a gente quisesse. Tem ginástica, tem o grupo na quarta-feira dos idosos. Daí tem os bailinhos ali. Tem muita coisa boa ali. Dividindo o nome com a ESF e o CCI está a Praça Maria Brancher Rigo. Localizada à frente do espaço de saúde, a área de lazer foi entregue e revitalizada à comunidade em 2020, em um novo espaço para estimular outras formas de saúde. Nós estamos centralizados bem na praça desse bairro, né? Uma praça que também recebeu revitalização nos últimos anos da administração do prefeito Iura e Rui. E esse ponto aqui, ele abriga bem a parte onde tem todo o assistencialismo do município, né? O ECF, o CCI, também logo abaixo nós temos a creche EMEI Pedro Rigo. Então, digamos que é um lado onde ocupam todos os serviços que Marau tem para este bairro. Aqui nós possuímos um campo, como de praxe, todas as praças que foram revitalizadas, academia ao ar livre, nós temos o quiosque, que a turma pode vir e tomar seu chimarrão no final de tarde, durante o dia, o parquinho para as crianças, o básico modelo padrão de todas as praças que receberam a revitalização durante essa administração. Além então da praça, que é uma área de recreação e de lazer, nós temos o ginásio da Pedro Rigo, que ele foi desvinculado da EMEI. Então hoje nós temos a entidade, por exemplo, do Cefa, que faz toda a escolinha e também a prática do voleibol nesse ginásio, que é cedido para eles utilizarem. Tem também o futsal feminino, que é atendido por esse ginásio, e mais a turma aqui do bairro, que por hora, de vez em quando, ocupa alguns horários que ainda estão livres. Então são 2 serviços esportivos e culturais que nós conseguimos oferecer também através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, além da saúde e da educação, que é desempenhado por toda a administração municipal. A secretária é uma das moradoras do bairro. É um bairro muito tranquilo, muito legal de se morar aqui. Eu moro aqui nesse bairro há 12 anos já. Meu filho frequenta a creche também aqui perto, na Pedro Rigo. Então, para mim é muito bacana, porque a logística dele é muito fácil. Estamos perto do centro, estamos perto dos bairros da região norte da cidade. É um lugar de muitas empresas e a vizinhança também aqui é maravilhosa, né? Nós temos os vizinhos que todos nos ajudamos, todos nos conhecemos e é muito contagiante morar aqui nesse bairro. É um bairro muito alegre,
né? O próprio CCI, hoje o atendimento é um grande grupo de idosos e é uma nostalgia toda vez que a gente se encontra pela rua, todo mundo se conhece e é muito bacana de viver aqui nesse bairro. É impossível falar do bairro Jardim do Sol sem falar da Igreja de São Pelegrino. A grande casa religiosa está localizada em um ponto central do loteamento, mas a diretoria da comunidade surgiu por conta do bairro vizinho, o Jardim das Palmeiras. A comunidade ela começou praticamente no começo ali em duas partes. Por quê? Porque em duas partes. O Jardim das Palmeiras era o único loteamento que existia aqui. Foi feito um loteamento naquela época sem infraestrutura, sem nada, assim, simplesmente traçaram as ruas, venderam os terrenos, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto. Então o que a gente fez ali em 1983, no começo de 1983, a gente pleiteou a água junto à Corsan, mas não tinha como trazer para cá. Então a gente resolveu fazer uma associação, que até está funcionando até hoje, uma associação da água. E paralelo a essa associação, a gente se reunia para rezar, uma vez por mês. E onde é que a gente fazia a missa? A gente fazia numa área de uma casa, numa área aberta. Começou na primavera. Chegou o inverno seguinte, a área era aberta em um dia de chuva, um domingo de manhã, chuva e frio. E o pessoal exposto ali, nós éramos em 13 famílias no bairro Jardim das Palmeiras, mais 5 famílias fora do bairro Jardim das Palmeiras. E daí o Ernesto Cucchi, ele disponibilizou, ele tinha um porão, ele disse, eu tenho um porão da casa lá, ele disse, mas ela é meio complicado lá e tal. Daí fomos dar uma olhada e nós arredamos aquilo que eles tinham, colocamos numa parte do porão, fechamos com uma cortina de plástico e ocupamos metade do porão da casa para os encontros de 15 em 15 dias. Nós fazíamos o culto em 15 dias e no fim do mês, todos os meses tinha missa, né? E lá nós celebramos, assim, eu acho que em torno dos 3, 4 anos. Já o padroeiro São Peregrino Laziose foi escolhido por sua ligação com a cura do câncer. Quando a Dona Maria sugeriu, Sim. também era mesmo por ser o protetor contra os males do câncer, né? Que ela sugeriu que fosse. Porque quem conhecia, a Maria Binda, a Dona Maria Binda, ela sugeriu que fosse São Pelegrino, porque ela conhecia a paróquia lá de São Pelegrino, em Caxias do Sul, que é nós conhecemos não faz muitos anos, é uma capela, uma igreja muito bonita, tem a pintura daquele pintor famoso. Então, e o Frei Clair Zampiero também conhecia lá. E daí que ele contou a história, que ele era o padroeiro protetor contra o mal do câncer, um santo que não era um santo assim tão popular, mas se tornou, hoje para Amaral, por exemplo, o São Pelegrino, um padroeiro conhecido, né? Um santo de uma boa causa, né? Protetor. Tanto é que tem gente que morou aqui, foi embora para Santa Catarina e o dia da festa de São Pelegrino eles vêm para a festa. Estão sempre aqui na festa. Então porque mexeu mesmo o santo, né? A grandeza e a pluralidade de um bairro surgido da ação social. O crescimento que só se fortalece com a educação e o esporte. Um jardim com a beleza e o brilho do sol. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro. E até mais!